Pô, mas você, eu sabia que a resposta estava querendo, mas eu estava falando do outro jeito. Entendeu? Verdade, sim, sim, sim. Então é isso. Repete, é. Fragou? Então, cara, por exemplo, tem aqui uma tabela que contém informações ali, uma tabela bem pequenininha para a gente exemplificar isso. Tu tem aqui a tabela COD, tu tem aqui a coluna COD empresa, certo? Tá vendo que essa, por exemplo, nós queremos aqui fazer o vínculo entre essas duas tabelas. É a mesma situação. Agora, olha só, presta atenção nessas duas tabelas. Preciso que tu olhe para elas e me diga quais colunas que podem vincular essas duas tabelas. Estou na tabela vendas valor aqui Vendas valor, e a tabela vendas. certo. Tu consegue, se eu deixar nesse formato assim, tu consegue ler o que está descrito aqui? Código da empresa, código filial, quantidade. Beleza. E na outra tabela? Certo, mesma coisa. Beleza. Mesma coisa? Não, não, a terceira é valor, né? Quantidade Isso. e valor. Tá. Beleza. Então, o que que acontece? Nesse cenário aqui, André, o que que a gente quer? A gente quer, por exemplo, multiplicar esse valor aqui, ó, do produto vendido pela quantidade. Só que tá vendo que uma informação está em uma tabela e outra informação está em outra tabela? Sim. Beleza. Então nós precisamos vincular essas duas tabelas. Ok. Qual coluna que a gente pode utilizar para vincular essas duas tabelas nessa situação aqui? Pelo que tu tá vendo aí. Tô vendo aí o código da empresa, né? Código empresa, beleza. Então, o que que acontece? Como que faz um vínculo aqui no Power BI? Cara, a gente vai aqui, né? A gente quer linkar essas duas tabelas aqui. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode só pegar aqui, ó, código empresa daqui, arrastar e soltar aqui em cima, certo? Isso. Beleza. Vamos ver o que que ele vai dizer aqui. Olha lá. Ele tá dando uma notificação aqui embaixo, tá vendo? Tem uma cardinalidade muitos para muitos. Cara, o que está acontecendo aí? Por que que ele está dizendo isso? Vamos entender? Vamos entender por que que ele está falando isso. Olha lá, olha para a coluna aqui, ó, código filial, código empresa, né? Que foi a que nós utilizamos. Tem aqui um número 2, número 3, número 4 e número 4 de novo. Tá vendo que repetiu aqui duas vezes o número 4? Repetiu. Beleza. Então, essa coluna aqui já deu para ver que ela tem muitos. É o que o Power BI quis dizer lá, um relacionamento de muitos para muitos. Aqui já está dando para ver que os números se repetem, por isso tem muito, ela está dizendo muitos lá, entendeu? Ok. Não é uma coluna com números únicos, ou seja, está se repetindo. O código aqui da empresa está se repetindo. Agora vamos ver lá na outra tabela. Código de empresa, 1, 2, 3, 4, 3 de novo. Se repetiu. Também se repetiu. Também se repetiu. Cara, então, por conta dessa situação, está ocorrendo um relacionamento de muitos para muitos. Tu conseguiu pegar? Consegui. Então, nós temos uma coluna que tem números que não são únicos, ou seja, o código aqui da empresa ele não é único, porque traz mais linhas com o mesmo o código, e na outra tabela também. Então, como que a gente resolve esse problema agora? Nós precisamos. Dá para utilizar um relacionamento muitos para muitos? Dá. Mas isso é um problema quando a situação é performance do relatório. Um relacionamento muitos para muitos, cara, só se usa em último caso. E não é o que a gente vai fazer aqui. Aqui a gente quer chegar a um relacionamento de um para muitos. Ou seja, nós queremos que tenha em uma tabela apenas um número, apenas um código. Ele não pode se repetir em uma tabela. Na outra, ele até pode se repetir. Porque aí o que vai acontecer? Nós vamos ter uma tabela que tem apenas uma vez o número 1 e em outra tabela, aí até pode ter várias vezes o número 1. Pode ter várias vezes o número 1, não é problema. Por que que não é problema? Porque dessa forma nós vamos ter um relacionamento
de 1 para muitos. Aqui que nós temos que chegar. Por que 1 para muitos? Porque nós só temos uma vez o número 1 lá nessa tabela aqui, e temos aqui várias vezes o número 1 aqui nessa tabela. Esse é o ponto que nós vamos chegar agora. Agora, como que a gente pode fazer isso nessa situação aqui? Nós vamos criar, então, uma chave entre duas colunas. Porque nós temos aqui a código filial e aqui a código filial. Então, se nós unirmos essas duas aqui, ó, essas duas colunas, nós conseguimos fazer com que nós tenhamos uma coluna que contém uma informação única, que contém um código único. Isso se chama chave composta. Certo. Certo? Como que a gente pode fazer? Pode falar. Não, estou entendendo. Pode seguir. Tá entendendo? Beleza. Então, cara, nós temos aqui, ó, uma empresa, um código empresa e um código filial. Se nós unirmos eles dois, isso aqui vai virar um código 11. Aqui nessa coluna um 22, aqui um 33, um 44, um 34 e um 32, porque nós vamos unir essas duas colunas aqui. Dessa forma, nós vamos ficar com um código único. Vamos criar uma combinação aí que vai ser única. Única. Isso. Esse é o ponto. Beleza, agora vamos lá e vamos criar isso. Eu vou fazer de uma forma mais rápida aqui agora, mas esse é a forma. Isso se chama chave composta. Nós temos que fazer essas duas coisas nas duas tabelas, na tabela vendas e na tabela vendas-valor. Então vamos lá, como que a gente faz isso? Selecionei a primeira coluna, apertei o CTRL, selecionei a segunda e vamos lá, ó, adicionar colunas, mesclar colunas. O que ele vai fazer agora, ele vai unir essas duas colunas aqui. Beleza. Vai abrir aqui. Vamos deixar isso aqui descrito como chave. Chave. Beleza. Então, temos lá aqui a chave. Agora vamos fazer a mesma coisa na outra coluna. Primeira coluna, código empresa. Segunda coluna, código filial. Mesclar coluna. Chave. Pronto. Já temos. Agora nós temos números únicos aqui. Isso se chama chave composta, portanto, essa coluna aqui, o nome disso é chave composta. Por que é chave composta? Porque está utilizando duas colunas para chegar a uma chave. Aí vamos fechar e aplicar. E agora vamos lá e vamos tentar fazer o relacionamento para ver se ele vai conseguir. Então, tá carregando aqui, peraí. Vai aplicar, vai trazer aquela coluna que nós criamos lá no editor para cá. E se a gente tiver sorte, ele já vai criar isso automaticamente. Quer ver? Carregando. O Power BI tenta detectar um relacionamento entre as tabelas, sabe? Na inteligência dele, olha lá, ele disse aqui, ó, detectando o relacionamento. Vamos ver? Olha lá, já fez o relacionamento automaticamente. Ele fez automático já. Já fez automático. Por que ele fez isso? Porque nós estamos com colunas que contêm a mesma nomenclatura, olha só. Chave aqui e chave aqui. E, além dessa descrição das colunas iguais nas duas tabelas, ele faz uma avaliação estatística por trás nos dados que tem dentro de cada uma dessas colunas. E aí, nesse caso aqui, ele conseguiu fazer. Agora, tá vendo que aqui tem um número 1 e aqui tem um número muitos? Quer dizer, tem um símbolo, um asterístico aqui? Então, o que ele está dizendo? O que isso aqui está dizendo? Ele está dizendo que tem um número aqui para muitos nessa tabela. Tá vendo? Ele está dizendo que a tabela vendas-valor tem 1 e a tabela vendas tem muitos. Se tu conseguiu entender, tu precisa me dizer agora por que ele está fazendo, isso. Por que ele está dizendo que tem muitos aqui e aqui tem só 1? Vou voltar lá na tabela para te mostrar. Então, olha só. Ele está dizendo que na tabela vendas-valor tem só 1. O que é esse só 1? Só tem o código uma vez. O código não se repete, é um código único. Tabela vendas-valor. Por que ele está dizendo isso? Olha aqui a coluna. Olha na coluna-chave, que é a coluna que nós utilizamos lá. Por que no teu entendimento, por que tu acha que ele está dizendo que só tem uma vez o código lá? Porque essa é uma tabela de valor.
só tem um valor por produto, né? E isso, só tem um único código por produto. Um único O, código que é esse código, código aqui por produto. Aham. essa chave aqui, ó, ela é única, ela não está se repetindo. Agora, por que? Tá vendo aqui, ó, 11, 22, 33, 44, 42, 31. Não se repetiu, certo? Isso. Beleza, agora vamos ler na outra tabela. Consegue identificar por que ele está falando que aqui é muitos? O que está se repetindo aí? Código filial, por exemplo. É isso? Não, qual que é, olha só, qual que é a coluna que nós estamos utilizando para fazer o relacionamento? Essa daqui, coluna-chave. Chave, beleza. Então nós vamos olhar só na coluna chave. Por que ele está falando que é muitos? Ele está dizendo que o relacionamento lá ficou muitos nessa tabela. Por que a coluna chave ele está dizendo que é muitos? Vamos voltar. Qual que é a coluna que nós estamos utilizando para fazer o relacionamento? A chave. Chave. Beleza. Então, nós só vamos olhar para a chave. O restante das informações da tabela agora não necessariamente não importam. Por quê? Porque a COD empresa e a COD filial, nós unimos ela na chave, certo? Então, as informações delas estão aqui na chave. Ela não importa mais nesse momento, certo? Certo. Beleza. Agora, na vendas valor aqui, olha só, a tabela vendas valor. O relacionamento lá, ele está dizendo que aqui, ó, a vendas valor, o relacionamento aqui é 1. Está saindo o número 1 daqui. Então, o Power BI identificou que é um relacionamento de 1 para muitos. Relacionamento de 1 para muitos. Por que o Power BI identificou que é um relacionamento de 1 para muitos nessa tabela? Qual que é a coluna que tu vai olhar para avaliar isso primeiro? Aqui, coluna-chave. Beleza. Então, agora eu quero que tu olhe dentro da coluna-chave e me diga de novo por que ele identificou como um relacionamento 1, um relacionamento de código único. Porque é o código único. Certo. Por que isso? Porque não tem nenhum número que se repete aqui, certo? Isso que é único, não se repete. Uhum. Perfeito. Então, 11, 22, 33, 44, 42, 31. Ok, agora vamos fazer a outra análise. O Power BI está dizendo aqui, ó, esse símbolo aqui, esse asterístico, ele significa muitos. Então, relacionamento de 1 para muitos. Dentro da coluna, dentro da tabela vendas, então, vamos olhar por que o Power BI está dizendo que é muitos. Vamos na tabela vendas. Qual que é a coluna que nós temos que olhar para fazer essa avaliação, André? Aqui, coluna-chave. Perfeito. Então, coluna-chave. Qual que é a análise que nós temos que fazer aqui? Ele está dizendo que é muitos. Agora eu quero que tu me diga por que o Power BI identificou que esse é um relacionamento muitos. Eu vou desenhar aqui o que o Power BI está dizendo, tá? Para te ajudar. Olha só. Aqui, ó, em vermelho, tá a tabela... vou descrever aqui, ó. P ponto valor. Beleza. E aqui, ó, eu vou descrever a tabela V. Então, beleza, está aqui as duas tabelas que nós estamos aqui. Uma tem um número, enfim, eu vou colocar aqui os números que uns números que só para representar, tá? Então, ó, tem o número 1 na tabela vendas valor, tem o número 2, tem o número 3 e tem o número 4. Isso aqui é a coluna-chave, tá? Sim. Uhum. Isso aqui é a coluna-chave. Beleza. E agora eu vou desenhar a coluna-chave aqui dentro da tabela vendas. Número 1, número 1, número 2, número 2. O que que tem? E aí, isso aqui está relacionado. Tem relacionamento, tem um vínculo entre as duas tabelas. Que o Power BI está dizendo que aqui é 1 e aqui é muitos.
tabela de vendas vai se repetir ali. Por quê? Fala de novo. Porque a tabela é de vendas, né? E as vendas vão se repetir, né? Tá, mas não vamos nem olhar para um cenário, uma realidade. Por que que aqui o Power BI está dizendo que é muitos na tabela vendas? E tá se repete ali, né? Porque se repete esses números da coluna-chave, certo? Isso. Beleza, agora vamos olhar lá na nossa realidade. Por que que o Power BI está dizendo que essa coluna aqui é uma coluna muitos? Vamos lá, vou descrever aqui. Para te descobrir isso, tu tem que olhar para os números, tá? Beleza, então qual que é o número que tu vê na tua frente aí? O número é 11, 22, 33. 11, 22, 33, 33, 44, 44, 34 34. e 22. Qual que é o número que está se repetindo, André? Puta, é verdade, o 22 aqui. Pô, negócio. Eu sabia que a resposta estava querendo, mas eu estava falando do outro jeito. Entendeu? Verdade, sim. Então é isso. Repete. Fragou? Então, cara, esse número aqui, ó, ele está se repetindo. Isso. Então ficou um relacionamento. E lá na outra tabela, não, esse número ele não se repete. Para ser sincero para você, o exemplo aqui é tão curtinho que eu achei que não estava nem se repetindo. Eu bati um olho assim, achei que não estava se repetindo. Entendeu? Uhum. Então, cara, é por isso que está dando um relacionamento de 1 para muitos. Olha só, o número 22, aqui na tabela vendas valor, ele só tem uma vez, ó. Isso aí. Olha lá, não tá ele. Tá só uma vez aqui, ó. Então, o que está acontecendo, cara? Tem o número 22 dentro de uma tabela. Aqui dentro dessa tabela tem o número 22, tabela vendas, valor. E na tabela de vendas, o número 22 tem mais de uma vez. É o código, né? O código que ficou da chave tem mais de uma vez. Então, está acontecendo um relacionamento de 1 para muitos. Agora, é nesse tipo de relacionamento que nós temos que chegar aí na tua situação.